Fala galerinha ligada no canal, beleza, beleza, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista. A gente vai conversar com vocês a respeito sobre arbitragem. O que tá acontecendo com a arbitragem no Brasil, hein? Meu Deus do céu! Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações do canal, tá bom? A gente precisa de engajamento, a gente precisa da ajuda de vocês para mostrar pro YouTube que a gente também tem um pouquinho de engajamento naquilo que faz, beleza? Vamos falar sobre arbitragem? Vamos tentar esmiuçar as bombas que ocorreram no fim de semana? Vamos lá. Inicialmente, a gente vai falar sobre Anderson Daronco. O Daronco foi o árbitro de Corinthians e Vasco, né? Acho que, do que eu vou citar daqui pra frente, o Daronco é quem tem menos problemas, tá? Não significa que ele não errou, que ele não tem problemas. Mas é quem menos tem. É quem menos tem. Tem um lance, o Corinthians ganha de 2-0 do Vasco, o Vasco vai com o time reserva e o Corinthians acaba fazendo o resultado rapidamente, né, com o Yuri, com o Depay, e depois tem o terceiro gol próximo do fim do jogo. Tem um lance que o Depay ele sofre uma falta violenta e o Daronco ele não expulsa o jogador do Vasco. Agora eu não me recordo quem é o jogador do Vasco, né? Agora eu não consigo me recordar. Mas era uma falta passível de cartão vermelho. O Daronco dá um cartão amarelo, visão dele, acredito, tá? Mediante ao que eu vi, a intensidade do lance, era uma falta para vermelho. Mas eu também vou fazer um outro ponto, tá? Eu bati, mas eu também vou alisar um pouquinho no caso, porque ele acerta em um dos gols que está impedido, né? O outro ainda tem minhas dúvidas, né, com relação à questão da jogada ou não. O gol do Bidu foi um gol que teve impedimento, né? Teve um toque de mão, perdão. Teve um toque de mão, teve uma falta. O gol deveria ser anulado, tá? Não deveria seguir. Mas o fator que acho que me pega mais no Daronco é como que ele estava fora de forma, como que ele estava assim, perdido no jogo. Ele estava em outra frequência, em outra velocidade, estava completamente fora de forma. Para quem conhece o Daronco, ele é um cara que tem um físico muito bom, muito avantajado, é um cara forte, é um cara robusto. No sábado, o Daronco demorava de 30 a 40 segundos para estar na zona de perigo do lance, para entender onde ele deveria se posicionar. Opa, deixa eu me posicionar da melhor forma aqui. Estou num escanteio, estou numa falta, estou num lance de ataque do Corinthians ou do Vasco, tenho que acompanhar o lance. O Daronco parecia a minha avó. A minha avó com o andador acho que chegaria antes do Daronco no lance. O Daronco estava muito fora de forma. Parecia que ele tinha tomado todas na balada. Opa, saí da balada, vou pro jogo. A impressão que dava era essa. Pesado, fora de forma. Foi assim uma arbitragem difícil do Daronco. Embora o Corinthians fez o jogo ser fácil, tá? O Corinthians ele faz os 2 gols, ele marca o terceiro gol, ele ainda teve 2 gols anulados, então o Corinthians ele não sofreu com a falta, né, de leitura e dos erros do Daronco. Primeiro árbitro, tá? Comparado ao que vem agora, daqui para frente, acho que o Daronco ele foi até tranquilo. O Daronco acho que foi o nível iniciante. Vamos falar de Ramon Abate-Abel agora. O Ramon Abate-Abel foi o árbitro que apitou São Paulo e Atlético Mineiro, né? Atlético e São Paulo, Atlético que mandava. A arbitragem dele foi muito decepcionante, muito fraca, paupérrima. E assim, tem uma dificuldade de se impor no campo, de mostrar que ele é o árbitro, que ele não tem que ser a figura central do espetáculo, mas ele tem que mostrar para os atletas que ele bota ordem na casa. Isso ele não tem a mínima capacidade de fazer. Tá? A mínima, é uma dificuldade enorme que ele tem com relação a isso. Primeiro lance, eu acho que foi um acerto dele, que foi o desentendimento entre o Ferreirinha e o Lianco. Os dois são amarelados. E aí a gente vai partir para o lance que, para mim, foi o lance do jogo, que foi a não expulsão do Lianco no final do primeiro tempo. O Lianco ele meio que dá uma porrada no Ferrarese, né? Uma pancada no Ferrarese no final do primeiro tempo. E o Abate ele não está longe do lance. Não está longe do lance. Ele sequer amarela o jogador. Em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar da América do Sul, esse é um lance para cartão amarelo. Ele não amarela o Lianco. E o Zubeldia, olha gente, eu até entendo o Zubeldia, tá? Para quem não me conhece,
Eu sou Zubalov, eu gosto de fazer o hate Wolf pro Zubeldia, né? Porque ele é um treinador que não tem medo de ir pra cima de árbitro, não tem medo de nada. Peita, sai gritando, sai berrando, que às vezes eu acho que ele até passa um pouquinho do ponto. Mas não é o caso. Só que o que aconteceu ontem é difícil até você se colocar no lugar do treinador, do líder, ver a sua equipe ser penalizada, punida, né? Por algo que não aconteceu. O Zubeldia, ele fica possesso, ele vai para cima do quarto árbitro para reclamar e ali ele toma o cartão amarelo. O Zubeldia está voltando para a área técnica quando ele toma o cartão vermelho. O cartão vermelho ele sai de graça para o Zubeldia. E aí o São Paulo ele sofre demais, porque você tá fazendo um bom jogo, você tá indo bem, você já poderia estar metade do jogo com um jogador a mais. No caso, o Galo perderia o Lianco, teria que repor, teria que ou mudar o sistema de jogo, ou abrir mão de um atacante, de um lateral, para travar ali a zaga, e isso não acontece. Vem o segundo tempo, e aí tem a expulsão do Caleri. A expulsão do Caleri, eu achei que ela tá ali entre o limite do cartão amarelo para o cartão vermelho. Eu não acho que se desse o cartão vermelho o Abate, ele estaria errado. Eu acho que o fato do VAR chamar ele para dizer, opa, acho que para vermelho, hein? É diferente, tá? Acho, na minha concepção, o vermelho seria muito para esse lance, o cartão amarelo seria pouco. Então vai muito da interpretação do árbitro. Esse é um lance que fica mais no interpretativo do imaginário assim do que no erro em si. O problema foi a expulsão do Lianco no final. O Lianco ele é expulso no final porque ele dá uma joelhada nas costas acho que é do Ferreira. E é nítido que a expulsão do Lianco é somente para quê? Para equilibrar a balança. Opa, não expulsei quando deveria, vou expulsar agora para eu não ficar mal na fita. Foi literalmente o que aconteceu com o senhor Ramon Abate. Para o São Paulo foi muito complicado. Porque se não fosse o Rafael, 15 minutos antes o Lianco teria feito um gol de cabeça. Então imagine, o São Paulo poderia ter perdido seus pontos, né, o ponto que conquistou, o Galo poderia ser beneficiado com 2 pontos ali também, por causa de uma irregularidade que foi o erro do Ramon Abate. Tá? Esse foi o segundo árbitro que a gente está falando. Tá bom? O segundo árbitro. E ainda vem mais coisa pela frente, cara. Agora a gente vai falar... Assim, a gente vai falar da nata da noite, porque os jogos das 6h30 das 8 horas eu acho assim, foi um festival de horroridades, foi bizonho. Vamos começar com Cruzeiro e Inter. Marcelo de Lima Henrique foi o árbitro que apitou esse jogo. E no começo do jogo tem um lance ali do Wesley, né? Que ele é acionado, o cruzamento acho que é do Bernabé, o Wesley recebe a bola. Ele já recebe matando no peito e girando para cima do zagueiro. Né? O zagueiro é o Jonathan Jesus, ex-Ceará. E aí o Marcelo de Lima Henrique dá a falta e dá o cartão vermelho. Levando em consideração, tá? Levando em consideração a marcação apenas do jogo, já seria um erro bem complicado. Acho que até a maioria que assiste os jogos e tudo que não tem um entendimento da regra, poderia deixar passar algumas coisas. Mas para quem tem o costume de ver, de assistir, de entender como funciona, já seria um erro complicado aí. Não, na minha concepção, na minha visão, não era um lance passível para expulsão. Aí, ele vai pro VAR. O VAR chama o rapaz. E assim, fica nítido na consulta dele no VAR, na troca de mensagem, né, do diálogo e na explicação que ele dá, eu sinto vergonha alheia. Eu me senti envergonhado pelo que eu vi ali. Porque realmente não existe o toque. Né? O toque não, perdão, não existe a falta. Né? Existe assim um toque que não se caracteriza como falta no jogador. Né? Se houvesse a falta e como o Marcelo deu a falta, no caso dele dar a falta, a expulsão ela se dá por correta. Se houvesse a falta. Se houvesse a falta, a expulsão seria correta. Pô, Fernando, por que a expulsão seria correta? No inglês existe uma palavrinha chamada doxo, tá? Essa palavrinha é a definição da situação de jogo final que a gente chama. Como é que é isso? Essa situação se dá quando o nosso atacante, ou o nosso jogador, que no caso era o atacante do Inter, ele tem 4 definições iniciadas com a letra D, tá? Que é a distância do gol, que é a marcação, né?
que é no caso o último homem, que é no caso o domínio da bola. Então, por exemplo, ele estava bem marcado, ele estava bem adiantado com relação ao zagueiro. Olha, ele não estava tão bem adiantado assim, né? Ele estava passando pelo Jonathan Jesus, mas não estava tão adiantado. Ele tinha uma boa distância do gol? Ele tinha uma boa distância do gol. Ele tinha o domínio da bola? Ele tinha o domínio da bola. Existia um dimensionamento de ter mais marcadores e tudo. Estava chegando, acho que era o Kaique que estava chegando, mas estava atrás. Então, assim, a Dogso não foi respeitada. Não, os 4 dimensionamentos que caracterizariam este cenário não foram respeitados. Então, não era uma falta para cartão vermelho. Tá? Não era. Mas, o que acontece aqui? Gente, o último homem está chegando perto do gol da falta cartão. É literalmente o dogma do cartão vermelho. Não se levam em conta esses 4 cenários. Nesse caso aí, o Marcelo, na minha concepção, também concepção, tá? Conhecimento de regra. Se ele marca a falta, somente a falta em si seria para vermelho, não pela regra, mas sim pelo que se aplica aqui no Brasil, tá? A regra é uma coisa, o que se aplica aqui, infelizmente, é outra. Aí ele vai no VAR e ele vê que o toque do Jonathan não é caracterizado para derrubar o Wesley. Que o Wesley, ele meio que ele recebe a carga, mas não é a ponto de se desequilibrar. Ele se desequilibra porque ele tá fazendo o giro ali e no momento do giro ele já sai meio que cantando pneu, meio com dificuldades, e ele acaba caindo. O Cruzeiro sofreu muito porque esse lance foi nos 20 do primeiro tempo, 18 do primeiro tempo, e aí o Cruzeiro tem que jogar lá no Beira-Rio com 10 jogadores contra esse time muito qualificado do Inter. Acabou dando o resultado esperado, que era a vitória do Internacional. Agora, eu vou até respirar um pouco fundo, porque a gente tem que falar de Sport Palmeiras. Sport Palmeiras foi apitado pelo Bruno Arleu de Araújo. O Bruno Arleu, num dia bom, ele é um árbitro nota 5. Num dia assim muito bom. Sabe aquele dia que tudo dá certo? Que você sai de casa, que você encontra a nota de 50 no chão, e você recebe uma foto do WhatsApp daquela mina que você nunca mais tinha visto, aí ela lembra de você, manda um oi sumido. Esse é o dia que tudo dá certo, ele é um nota 5. Ele é um árbitro muito fraco. Muito limitado. E aí o Palmeiras acaba tendo vamos colocar assim, uma partida para se esquecer. O Palmeiras sofreu muito para o time do Sport do Pepa, muito. Né? Ele abre o placar num pênalti que literalmente é muito difícil de ser marcado porque é interpretativo o lance. Né? O Flaco Lopes ele tenta mergulhar e ele recebe uma carga do zagueiro. E aí fica a cargo da arbitragem entender se a carga que ele recebeu desse zagueiro é forte o suficiente para derrubar ele ou não. Ele vai ao VAR, né? O VAR, se não me engano, é o Marcelo Riway, e o VAR informa que a carga era forte o suficiente, que tinha toque e tudo. Né? Concepção, é uma jogada bem difícil, é um pênalti complicado de se marcar. Tá? Então acho que valeria ambos os cenários, tanto o cenário do sim quanto o cenário do não. Acho que não seria nenhuma temeridade, nenhuma insanidade você deixar de marcar esse pênalti ou você acabar marcando ele. É um pênalti que acaba sendo polêmico. Ponto. O Sport empata o jogo com o Barleta, estava indo bem, bola na trave do Sérgio Oliveira, estava melhor. E aí no segundo tempo tem um outro lance também que passou muito batido, né? O pessoal focou nos lances de pênalti, que foi o pé alto, né, do Facundo Torres no Igor Cariús. O Facundo Torres recebe a bola está em disputa, a bola está muito alta, o Facundo levanta o pé na altura da cabeça do Igor Cariús. E assim, esse lance, ele também é um lance passível de cartão vermelho, tá? Por quê? Porque você vai com força excessiva na bola. Você vai com excesso de força colocando a questão física, né? A propriedade física do teu parceiro e a sua própria em risco. Você não pode se impor dessa determinada forma com esse excesso de força. A regra determina que é para cartão vermelho. O lance sequer também, né, foi pro VAR e tudo, teve a punição lá para o Facundo, mas não chegou a nada.
E aí a gente tem o pênalti, acho que é no Veiga, no final do jogo, que, olha, foi uma das coisas assim mais vergonhosas que eu vi em mais de 30 anos de vida. Tá? Consigo elencar poucas coisas que foram mais medonhas do que aquilo em se tratar de erro de arbitragem. Poucas. O Veiga, ele pega a bola, ele vai pra cima, ele não tinha o domínio completo, e o Matheus Alexandre, ele calça a bola, né? Ele dá um calço na bola ali com o pé dele fica no chão, o pé do Veiga gera um arrasto. O que é o arrasto? O arrasto é quando o pé do jogador ele faz aquele movimento, né? É como se você fosse chutar e o pé vai no chão. A ponta da chuteira vai no chão. A gente chama isso de arrasto, tá? Então o pé do Veiga faz o arrasto até se encontrar, até encostar no pé do Matheus. Quem busca o contato, né? O Matheus Alexandre está parado, quem faz o arrasto para buscar o contato, para bater o pé dele na perna do Matheus é o Veiga, né? E assim, já é uma temeridade o Bruno Arleu marcar o pênalti, tá? Já é uma temeridade, é uma insanidade. E ele tem a chance porque o Wagner Hilley chama ele. E eu tava dando uma olhada no jogo e a impressão que eu tive foi: ele vai consertar a cagada que ele fez, porque o VAR já chamou ele para definir, olha, você errou. Você vem dar uma olhada aqui, a gente tem um ângulo, a visão é diferente, a imagem é diferente, não foi exatamente o que aconteceu, não é o que você está propondo, tá? O pênalti que você está propondo, dê uma olhada, pelo amor de Deus. Foi o que a gente imaginava. E aí sai o áudio do VAR hoje. Quando sai o áudio do VAR, o Arleu até que começa bem, porque ele fala, eu quero ver o arrasto do pé do Veiga, eu quero ver se tem arrasto. E aí o Hilley fala, não tem arrasto. O que não se caracteriza, é uma mentira. A gente consegue ver na imagem que tem um arrasto do pé do Veiga. O pé do Veiga ele vai arrastando no chão até conseguir encontrar o pé do Matheus. E o Arleu, ele tá vendo o lance, ele tem ciência do que está acontecendo e ele ainda fala, realmente não tem arrasto. Quando tem. O pênalti é marcado, eu me sinto assim envergonhado. Eu me sinto envergonhado. Né? Foi uma coisa assim medonha, tá? Foi medonho. Foi algo que eu nunca imaginei que fosse ver assim um erro tão crasso. Nunca imaginei. Mas acabou acontecendo. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, né? Fez 2-1 com o Piquerez no fim do jogo. O Palmeiras ganhou do Sport. E encaminhou os 3 pontos. Ponto final, acho que foi a pior, para mim foi disparada a pior arbitragem da rodada, tá? E o Bruno Arleu, ele vem errando há um tempinho já, tá? E ousem, escutem, é um árbitro de chancela FIFA. É um árbitro que tem a chancela para apitar jogos da FIFA, tá? Então não é um árbitro qualquer, a gente não tá falando de qualquer, sabe, Zé Ninguém, qualquer pessoa que pega um apito, coloca na boca e fala, eu vou apitar porque eu sei alguma coisa. Não, é alguém que tem um treinamento, que tem uma capacitação e mesmo assim demonstrou um nível de desconhecimento, de falta, né, de leitura da regra enorme. Enorme, e a gente está falando de algo muito grave. Para finalizar, a gente vai falar, deixa eu até pegar o nome do árbitro aqui, que eu falei, é tanto erro que sozinho não dá conta. A gente vai falar do Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro. Foi o árbitro de Santos e Bahia. Santos e Bahia fizeram um baita de um jogo, tá? Não teve tantos erros assim. O erro se dá pelo que aconteceu, que também me deixou com vergonha assim do árbitro. Tem um lance no final do final não, quando tá 2-1 pro Santos. Perdão, 1-1. Perdão. A cabeça já não tá funcionando. É tanto erro que a gente tem que assimilar que uma hora ela para. Quando tava 1-1, tem um lance, o Tassiano já tinha empatado o jogo, tem um lance que a bola sobra ali, acho que o zagueiro do Santos, né? Ele vai tentar afastar, ele vai tentar chutar e ele chuta errado. A bola pega no rosto do jogador do Bahia, ela pega no rosto do Luciano Juba, inclusive, que foi quem fez o segundo gol. Pega no rosto do Juba, o árbitro vem com uma convicção, ele aponta pra marca da cal, ele vem com uma convicção, eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada nesse lance de novo, porque eu não sei se ela bateu na mão, mano. Eu não sei, tava muito acima do que a mão tá posicionada.
Aí o árbitro vai no VAR. Quando o árbitro vai no VAR, não precisou nem do árbitro voltar, porque a câmera do pessoal da Premier tava em loco e pegou. Mas foi de dar vergonha, gente. A bola não chegou perto do braço do jogador. A bola vai direto no rosto do jogador. Direto. Então, assim, eu tô falando de 4 arbitragens aqui. Eu tô falando de 40% da rodada. 40% da rodada tiveram erros excruciantes. A gente tá falando de coisa muito grande. Tá? Muito grande mesmo. Então, realmente, fica complicado, fica difícil. E agora, eu vou até deixar aqui em cima o card, tá? Porque o Marcelo de Lima Henrique e o Bruno Arleu, eles foram punidos, tá? Eles foram punidos, eles foram afastados, não irão apitar. E agora eu vou falar um pouco sobre o meu entendimento, sobre a minha visão, sobre a minha conjectura sobre o assunto e de algumas coisas que têm acontecido. Sabe de quem é a culpa? Ai, é do Edinaldo, que o Edinaldo não tá nem aí para o Brasileirão. Tranquilo, eu acho que vale a pena a gente falar do Edinaldo. Né? O Edinaldo realmente não tá nem um pouco preocupado com o campeonato. Só que a culpa é do seu presidente. É do seu presidente. Eu não vou falar sobre os presidentes das federações, tá? Porque a gente já sabe que as federações elas são fechadas na falcatrua da CBF. Tá? Para quem não viu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo com a matéria da revista Piauí falando a respeito dos repasses do Edinaldo Rodrigues para cada federação. Os presidentes das federações, quando o Edinaldo ele começa o seu mandato, eles ganhavam 50 mil. Hoje eles ganham 215 mil. Foram repasses do Edinaldo. Repasses esses para garantir que o próprio Edinaldo fosse reeleito, sem precisar dos clubes. Porque se ele tem a chancela dos presidentes de cada federação, automaticamente ele é eleito. Então, eu lavo a sua mão, você faz um favor aqui pra mim, eu sou reeleito. E essa zona que a gente tem hoje vai ficar até 2030. Ela vai ficar até 2030, 26, 27, 28, 29 e 30. A gente tá nessa zona desde 2022, que é quando o Reinaldo Carneiro sai, né, devido aos problemas que ele teve. Se assume o Edinaldo, vira uma zona, vira uma porcaria. E aí a gente tá com todo mundo se vendendo literalmente para conseguir o seu, tá? Para conseguir o seu. Antes, a culpa é dos presidentes. Júlio Casares, Leila Pereira, John Texton, Adson Batista, Mauro Sérgio Petralha, Guilherme Belintani, Mário Bittencourt, vamos falar do Pedrinho também, Bape, Pedro Lourenço, o Rubens Menino, Atlético. A gente tem também o presidente do esporte. Todos os times da Série A votaram na reeleição do Edinaldo. Fernando, o que você propunha? Eu propunha que todo mundo desse a mão, todo mundo se juntasse e ninguém votasse no rapaz. Ele ia ser eleito? Ele ia ser reeleito. Mas os clubes dariam um recado potencial para ele. Olha, dá um jeito aí, meu irmão, porque do jeito que você está fazendo não está agradando a gente. Nós não estamos gostando. E o fato de acontecerem esses erros de arbitragem, o fato dos clubes reclamar, pra mim não muda em nada. Por quê? Porque a única coisa que vai acontecer é que no fim do domingo, no fim da quarta, no fim do sábado, no fim da quinta, vai ter uma cartinha diferente. Eu, instituição esporte, instituição São Paulo, instituição Palmeiras, instituição Inter, venho aqui expor o meu descontentamento. Tá, você vai expor o seu descontentamento, só que a figura que representa a instituição, ela tá lá se abraçando com quem tá metendo a mão em vocês, literalmente, né? Que é o seu Reinaldo Carneiro, o seu Edinaldo Rodrigues, né? Metendo a mão em vocês. E ao invés de demonstrar toda a insatisfação, toda a indignação, todo o seu poderio, né? Apontar o canhão contra o presidente da CBF, não. Tá todo mundo abraçado, todo mundo feliz. No final, por exemplo, de São Paulo e Galo, gente, já falei aqui, eu sou São Paulino. Eu esperei uma nota do presidente do São Paulo a respeito dos erros de arbitragem, que eu já imaginava que não aconteceria. Ela não acontece. Por quê? Rabo preso com o presidente. Rabo preso com o presidente. Eu esperava um posicionamento muito forte da Leila. Aconteceu?
Também não aconteceu. O seu Abel não falou, ninguém falou nada. Por quê? Porque cada um tem o rabo preso com o presidente da CBF, tá? E aí eu escuto assim, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Gente, quando o Edinaldo assume, isso em 2022, tá? Pra quem não lembra, o chefe da comissão de arbitragem era o Wilson Luiz Seneme. E aí o Seneme, ele propôs que fossem criados, né, como se fosse uma espécie de centro de formação de árbitros, onde os árbitros deveriam passar por testes rigorosos, avaliações a cada 15 dias, né? E o valor desse centro, tá? Informação também aqui da revista Piauí, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada. Essa informação, tá? Ela tá na entrevista. A entrevista tem 6 páginas. Quem quiser, quem tiver um tempo, puder ver. O Wilson Luiz Seneme, ele propõe isso. O Edinaldo compra a ideia. Só que a ideia é largada no meio. A ideia é abandonada. A ideia tem lá seus problemas. Não, ninguém vai fazer. E a informação é que, não, a gente faz online. Ou seja, eu preciso fazer um teste, uma avaliação física, eu vou fazer online, né? Eu vou correr na frente da câmera, e vai ficar tudo bom. Vão aferir a minha capacidade física, né? A minha capacidade fisiológica. Não é assim que o negócio acontece. Nunca foi nem vai ser, né? Chega a ser vergonhoso. Outra coisa, por falta de investimento da mesma CBF, do mesmo Edinaldo Rodrigues, os nossos árbitros não são profissionais, eles não são profissionalizados, né? A arbitragem aqui não é uma profissão reconhecida, tá? Então, você escuta, olha, o cara é árbitro. Ele é árbitro nas horas vagas, porque fora das horas vagas, fora, né, desse período de estadia que ele tem que ir para o hotel, das viagens que ele tem que fazer, dos jogos que ele tem que apitar, ele também é um ser humano, ele trabalha, ele pode ser Uber, pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser qualquer coisa, mas ele tem um trabalho, ele não é só árbitro, não é a fonte vital de renda do cara, entendeu? E outra coisa, tá? Outro fator, porque senão eu já tô me alongando muito, mas eu quero terminar o vídeo rápido. O Seneme, quando ele sai, quem assume é o Patrice Lustot. E aí a gente começa a dar risada, porque assim, o Patrice Lustot nem brasileiro é. Como é que o Patrice Lustot vai aplicar a porcaria da regra aqui no Brasil, gente? Não, Fernando, mas a regra é igual. Não é, a regra aqui é diferente. A regra é igual, as 17 regras definitivas do futebol são iguais no mundo inteiro. O que muda é a aplicação, a determinação, o modo como as federações e as confederações a enxergam, tá? Aí você traz um cara que não é nem daqui, o Patrice Lustot nem daqui você traz um cara que não tem conhecimento nenhum de como funciona o futebol, de bastidor, de pressão, de federação, tá? De meet and greet, daquele negócio de, olha, eu molho a tua mão, tu molha a minha, isso aqui. O cara ficou completamente perdido, tanto que 43 árbitros foram afastados no último ano do Wilson Luiz Seneme. 43, tá? No primeiro ano do Patrice Lustot, em 2023, esse número sobe para 120 árbitros. Esse número praticamente triplica. A gente está falando de triplicar o número. Tá? Se eu falasse assim, olha, o número dobrou, já seria algo estratosférico. Pô, como assim? Dobrou, gente? Não, o número triplicou. É algo fora do comum, é algo fora do normal. Tá? E os afastamentos em 2024 também foram muito acima da média. Acima dos 90 afastamentos. Então, sai o Seneme, onde estava todo mundo reclamando que precisava trocar arbitragem e tudo. A CBF não tem grana, né? A CBF não tem grana. Não tem grana para investir 60 milhões no projeto do Seneme. Eu não tenho grana porque eu vou ter que investir também na formação de árbitro. Não tenho grana porque... Mas a CBF tem grana para ficar pagando, tá? Mulher de vereador ficar fazendo estadia em hospital, fazer pré-operatório, operatório e pós-operatório em hospital para ficar pagando delegação de 50 pessoas que nem faziam parte da delegação na Copa do Catar. Tava lá todo mundo fazendo festa. Se eu soubesse que tava pagando, eu botava o meu nome lá também. Mas se tá todo mundo indo, por que eu não posso ir? Por que eu não posso ir? Eu quero também. Eu quero fazer um ha-ha-ha com os Abdullah lá e tá tudo em casa. Né? Já que estão pagando, já que tá todo mundo fazendo essa festa aí. E nessa brincadeira não sobra dinheiro, não tem dinheiro. A CBF não tá nem aí para os clubes.
Mas a maior culpa disso é do teu presidente. Na hora que você ficar indignado porque errarem contra o teu clube, é o teu presidente que você tem que cobrar. Torcedor, olhe, mire o canhão pro teu presidente, pro homem que representa a tua instituição, a tua agremiação. Porque ele é o responsável por essa zona tá acontecendo e continuar acontecendo até 31/12 de 2030, tá bom? Galera, meu nome é Fernando, esse foi mais um Zona Mista. Eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e deixem o sininho de notificações, tá bom? Um beijo e um abraço pra vocês e vamos, que amanhã é dia de Champions e dia de Libertadores. Tchau, tchau, galera!